Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o uso da língua. Na aula anterior, nós vimos como os conflitos interpessoais sempre acontecem porque não estamos bem resolvidos conosco mesmos. Existe um post que diz: melhor ter paz do que ter razão. Pode até ser verdade, mas acredito que precisa de muita inteligência emocional para chegar neste nível. Normalmente brigamos porque acreditamos que nossa ideia é a melhor e deve ser aceita. Quando aprendermos a realidade que humilhar-se diante de Deus é o caminho para a exaltação, talvez aprendamos também o valor do deixar para lá e do não vale a pena brigar por isso. Hoje nós veremos um outro aspecto do uso da língua, que muitas vezes tropeçamos. Teremos o estudo A Maledicência é Condenada. Vamos compreender que maledicência é falar mal do outro, mesmo que seja algo verdadeiro. Deus condena e mostra as consequências como rejeição da palavra de Deus, associação com Satanás e usurpação da autoridade de Deus como juiz. Não é algo que se leva muito a sério, porque outros erros são maiores ou não significam muita coisa quanto um falar mal dos outros. A gente acha sempre que tem outras coisas mais difíceis, mais consequentes, piores. Se alguém cai no adultério, todo o corpo do cristão o condena. Mas se alguém fala mal do outro, a maioria até se junta num coro. A maledicência destrói tanto quanto a infidelidade conjugal, porque é uma infidelidade para com Deus que espera que seus filhos ajam com amor, como Ele tem agido conosco o tempo todo. Vamos estudar 3 raízes da maledicência, mas antes gostaria de ressaltar que não existe pecadinho nem pecadão, e apesar de ter consequências diferentes no âmbito social, para Deus, tudo que o desagrada e vai contra a Bíblia é pecado. Por considerarmos a maledicência menos grave, nos damos o direito de apontar o defeito do próximo, até disfarçando de preocupação com o caráter dele. Atente para esta realidade: ninguém muda ninguém. Só Deus, pelo seu Santo Espírito, pode gerar transformações. A primeira raiz da maledicência é a rejeição da Bíblia. Se a Bíblia proíbe a maledicência, o que o faz pensar que pode praticá-la? Vamos ler Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal, fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quando você fala mal de alguém, é como se estivesse julgando a Deus, que ama a todos. É como se você tivesse falado: oh Deus, aquele cara lá não merece, aquela pessoa não merece seu amor. Então você está, na verdade, julgando a Deus. Não importa se o mal que falamos do irmão corresponde ou não à verdade. O que importa é que a palavra de Deus nos proíbe de fazê-lo. Paulo tem a orientação certa para quem quer ajudar o outro, que está andando por caminhos tortuosos. Ele fala sobre conversar com mansidão, alertar com misericórdia, fala para trazer 1 ou 2 testemunhas. Existe todo um processo
para tentar salvar aquela pessoa. Veja o que diz Tito 2:1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, alerte na palavra de Deus sobre o que está acontecendo, deixando a decisão com a pessoa. Apenas o chame a atenção, mas não o imponha uma transformação. O final deste texto diz que a sã doutrina nos ajudará a não tropeçar e a palavra de Deus não será difamada pelas nossas atitudes. Outro aspecto desse nosso texto é que Tiago ensina que quem fala mal do outro coloca-se acima da lei de Cristo. Se a Bíblia diz para não falarmos do outro e nós o fazemos, estamos discordando da Bíblia e achando que sabemos mais que ela. Quando se fala mal, ao mesmo tempo julga-se e condena-se. E ninguém, além de Deus, pode ocupar esta posição. Além do fato de se distanciar da Bíblia, porque ela é como um espelho. Quanto mais olhamos para a palavra de Deus, mais nos enxergamos como realmente somos. Se sinceramente você se enxergar, não conseguirá julgar o outro. Além do mais, é um mandamento. Vamos ler Tito 3:2? Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito, na sua carta, nos alerta para não espalharmos por aí o erro que vimos, mas que tentemos consertá-lo. A calúnia nem sempre é algo verdadeiro, mas é um erro que você viu, você julgou, condenou e você espalha por onde anda. A segunda raiz da maledicência é a associação com o serviço do diabo. O próprio nome do diabo já significa caluniador. Falar mal de alguém é caluniar porque o diminui, o rebaixa e acaba denegrindo sua imagem. É aquele que se detém nos defeitos do outro até para se sentir melhor. Vamos ler Apocalipse 12:10? Então, ouvi uma voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Por isso, quem fica falando mal do próximo é um companheiro de Satanás e está fazendo sua obra. Entenda de uma vez por todas, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Pergunte a si mesmo com que direito julga a atitude do outro, sem ao menos se levantar para ajudar. Além do diabo falar mal dos homens a Deus, ele fala mal de Deus aos homens, desde o princípio. Ele insinua que Deus não é tão bom, que não tem tanto amor assim por você, e aí começa uma desconstrução de Deus em seu coração. Lembra de Eva no Jardim do Éden? Toda a impressão boa que tinha de Deus foi substituída por desconfiança a ponto de querer agir por si só. Assim acontece com quem se distancia da palavra de Deus. Rapidamente duvidará que o que Deus pede é bom e começará a achar pesado, desnecessário para a vida
e achar que é até mais inteligente que ele. No livro de Jó, vemos o próprio Deus reconhecendo virtudes na pessoa de Jó e o diabo dizendo que aquilo não era nada por tudo que ele ganhava de Deus. A maledicência é uma especialidade do diabo. Então, para o ajudar, quando ficar tentado a levantar um aspecto negativo de alguém, pense em quem você está agradando, a Deus ou ao diabo. Deus é amor, não nega que temos defeitos, mas se junta a nós para nos fazer vitoriosos. O diabo é acusador e se destina a encontrar defeitos impossíveis de serem consertados. É a maneira dele nos falar. Às vezes ele nem encontra um mal assim, mas lança uma dúvida, questiona a idoneidade, porque o maior mal está em si. Veja o que Timóteo aconselha em 1 Timóteo 5,14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas, não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. O nosso inimigo só quer uma oportunidade para nos fazer tropeçar. Ele nem precisa encontrar mal em alguém, desde que encontre pessoas não vigilantes, prontas a reclamar dos outros e distantes da palavra de Deus. A melhor arma para não cair nessa questão é pedir que Deus o sonde e lhe mostre o que você tem que melhorar em si mesmo, assim não sobrará tempo para querer consertar os outros. A terceira raiz da maledicência é a usurpação dos direitos de Deus. Vamos ler Tiago 4,12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Muitas vezes, falar mal, mesmo sendo verdade, se torna um julgamento. E Tiago é muito claro conosco em dizer que este é um direito exclusivo de Deus. Quando você odeia um ser humano, você está indo contra Deus que ama o mundo a ponto de dar seu filho. Se falarmos mal, nos associamos ao diabo e nos afastamos de Deus, que é o único justo juiz. Também questionamos a capacidade de Deus de gerir a humanidade. Por mais que você olhe para o mundo e veja uma bagunça completa, você pode crer que o fim desta história é Deus tomando o controle de tudo e colocando tudo em ordem. Além do mais, nosso julgamento é muito ineficaz, porque somos extremamente limitados. Só Deus pode dar solução para o pecador através do Espírito Santo. Deus promete que vai fazer justiça para todos nós. Ele vai julgar o mundo através de Jesus Cristo. Atos 17:31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, pois por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi o homem que Deus ressuscitou dentre os mortos? Seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus vai estabelecer a justiça através de Jesus Cristo. Quando tomamos a frente disso, estamos ocupando um lugar que não nos pertence, só pertence a Deus. Se o ato de falar mal é claramente visto como pecado, porque traz embutida a maldade do diabo, o ato de julgar também deve ser visto como pecado, porque é a usurpação de algo nobre que traz embutida a autoridade,
que só pertence a Deus e foi prometido por Ele. Devemos ter bem claro na mente que julgar o próximo é passar por cima da autoridade de Deus, porque Ele proibiu de julgar. Só Ele tem esse direito e dever, e com certeza está fazendo a cada dia uma maneira de culminar o final dessa história com Ele sendo o rei, no lugar que Ele deve sempre estar. Quando praticamos a maledicência, nós nos consideramos melhores que o outro. Devemos nos avaliar em que somos melhores. Será que não é apenas a graça de Deus atuando em nós? A graça de Deus deve ser reconhecida em cada passo que damos. Assim continuaremos humildes diante de Deus, a fim de ser exaltado por Ele, porque só essa exaltação é a que importa. Cada cristão é propriedade exclusiva de Deus. Ele cuida e preserva a cada um conforme seu propósito. Além do mais, Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai. Lembre-se que para tentar reabilitar alguém que está fracassando, não é necessário condenação, mas sim o dom de Deus de misericórdia. Muitos se levantarão para dizer que fulano é um caso perdido, mas se Deus lhe pede para aconselhar e estar ao lado, é isso que deve fazer, com toda a sabedoria e misericórdia vindas de Deus. O maledicente não acredita na restauração, mas apenas na punição. O misericordioso crê que Deus pode restaurar a qualquer que seja e pode querer a nossa cooperação. Faça uma proposta a si mesmo. Use a lei das 3 peneiras de Sócrates. O que quero falar é verdade. Caso tenha ouvido falar, não passe para frente. Certifique-se sempre que é verdadeiro o que você quer falar. A segunda peneira, o que quero falar é bondade? Pense bem antes de falar se é algo bom que ajuda a construir o caminho de alguém ou simplesmente afunda mais, destrói mais. A terceira peneira é o que quero falar é necessidade? Resolve alguma coisa ou só me satisfaz? Que nós possamos estar usando essas peneiras em tudo que formos falar daqui para frente. Sócrates fecha dizendo que se passou pelas 3 peneiras, conte, tanto eu como você e seu próximo iremos nos beneficiar. Amém?